Opa pessoal, vídeo novo aqui no nosso canal com as principais informações da televisão e famosos. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se e deixe seu like. A gente começa falando da Eliana, que estreia na próxima semana na Globo. E a emissora já planeja uma grade diferente de programação para turbinar a audiência do programa da Eliana, que estreia no próximo domingo. É o Em Família com Eliana. E aí eles vão jogar o BBB para 1h da tarde, para tentar evitar uma derrota da Eliana contra Celso Portiolli. A matéria saiu em vários portais de televisão e famosos, como o TV Pop e o Notícias da TV. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso e saber mais detalhes sobre o assunto. A Globo decidiu usar de artilharia pesada para tentar impedir que Eliana perca para Celso Portiolli. Sem confiar no potencial do Em Família por conta própria, a emissora decidiu deslocar o BBB 26 para o meio da tarde do próximo domingo, dia 15. A atração, historicamente transmitida no horário nobre, terá sua formação de paredão às 1h50. Meia hora antes da estreia do novo programa. Na faixa da noite, a emissora transmitirá apenas um compacto com os melhores momentos do dia, também em horário diferente do normal, desta vez para viabilizar a transmissão do Oscar. O Em Família vai entrar no ar às 2h20, logo após a primeira parte do reality, e marca o início do primeiro projeto autoral da apresentadora da Globo, com quadros musicais, competição e histórias de artistas e suas famílias. Na sequência, a Globo exibe às 3h30 o Bora Pro Jogo, e aí é uma partida do Campeonato Brasileiro. O programa abre espaço para análises, informações e expectativa para os confrontos do dia, que marcam o início das transmissões do torneio nacional aos domingos da emissora. Tá aí, a Globo tá com um certo receio aí do novo programa da Eliana aos domingos, Pelo que eu vi aí na internet, algumas prévias, a atração parece ser bem sem graça, convenhamos. Mas eu não posso falar nada porque a estreia vai acontecer no próximo domingo. Resta aguardar aí os próximos capítulos para saber se a Eliana vai conseguir manter a liderança da Globo no horário, contra o Celso Portiolli, que é o maior trunfo do SBT no momento aí aos domingos. Vamos continuar falando agora sobre o SBT, que é sobre o Marquito, novas atualizações sobre o estado de saúde do Marquito. Saiu aí no Notícias da TV e a gente vai acompanhar mais detalhes agora. O Marquito, que ele segue internado na UTI, sofreu um grave acidente, teve um mal súbito e caiu de moto. Passou por uma cirurgia na coluna e sua saúde inspira cuidados. A gente vai saber mais detalhes agora. Após 12 dias internado, ele segue na UTI, mas teve uma leve melhora. O comediante sofreu um acidente de moto no final de fevereiro. A informação dessa melhora foi confirmada pela comunicação do SBT, que divulgou um novo boletim médico do artista. Aí eu vou ler aqui esse boletim. A Beneficência Portuguesa de São Paulo informa que o paciente Marco Antônio Gil Ricciardelli, transferido para a instituição no sábado, encontra-se em estado clínico estável, permanecendo na UTI, internado sem previsão de alta. A instituição permanece à disposição e novas atualizações serão divulgadas oportunamente. Claro que nós desejamos pronta recuperação do Marquito, Ele que sofreu um grave acidente, uma fratura no nariz e na costela, passou por uma séria cirurgia na coluna e há poucos dias foi transferido, Ele estava no hospital Nipo e aí foi para o hospital Beneficência Portuguesa, que deu as últimas atualizações do seu estado de saúde. A queda, ele sofreu essa queda na Vila Gustavo, zona norte de São Paulo. E claro, qualquer nova atualização nós traremos aqui. Mudando de assunto agora, falando sobre Tiziane Pinheiro, que finalmente assinou o contrato com a Globo e fará um novo projeto
para o Globoplay. Ela que tem imagem super ligada com a Record, né? Ela fez parte da emissora dos Bispos por décadas, assinou o contrato com a Globo e estreará novo reality na emissora. As informações são do Notícias da TV. Mais detalhes agora aqui comigo. O anúncio foi feito na noite de ontem, né? Ela participou do Lip Sync no Domingão com o Hulk e aí vai fazer um reality, que será um produto original do Globoplay e ainda está sendo desenvolvido. Na Record, a apresentadora passou por atrações como o Programa da Tarde e o Canta Comigo. Ela apresentou o Programa da Tarde com o Brito Júnior, virou até meme em algumas situações. Além disso, ela apresentou também o Simple Life, Mudando de Vida, Top Model e o reality Troca de Esposas. Ela ficou por muitos anos apresentando também o Hoje em Dia. Ela volta à Globo após ter integrado o elenco da emissora no Balão Mágico em 1986 e o Angel Road em 1999. E aí ela declarou o seguinte: estou muito feliz em confirmar que estou chegando ao Globoplay para apresentar um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo e esse retorno é muito significativo para mim. Estou muito empolgada para começar esse projeto, disse ela em comunicado à imprensa. Ela que se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro no início desse ano para acompanhar o marido César Tralli, que assumiu a apresentação do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcelos. Tá aí a nova contratação da Globo, Resta esperar para ver o que vai acontecer, se ela vai fazer alguns projetos também na emissora carioca ou só no Globoplay, Mudando de assunto agora, falando sobre o ator Jackson Antunes. Ele que deu entrevista ontem ao Fantástico e revelou uma séria doença, Mais detalhes você confere agora aqui comigo sobre o assunto. Ele disse que desde muito jovem teve problemas renais e recebeu o rim da esposa. Sua esposa, que está junto com ele há mais de 30 anos, doou um rim para o ator. Ele gosta de se definir como um contador de histórias e quando fala da própria vida costuma recorrer a comparações bem humoradas, Aí ele citou o seguinte nessa entrevista do Fantástico: Deus faz 2 tipos de gente. Aquele que passa a vida inteira sem adoecer, adoece uma vez e vai para a terra dos pés juntos. E tem outro caboclo que adoece todo dia, mas passa na rabeta da morte e se livra. Eu sou desse tipo de gente. Ele falou, que ainda nos anos 90 sofreu 3 tromboses, que é quando o coágulo dificulta ou impede a circulação do sangue. As pernas inchavam e doíam muito. Em um exame feito aos 33 anos, veio uma descoberta inesperada. Ele tinha apenas um rim. Aí os exames de sangue já traziam um alerta ignorado por muito tempo. A creatinina estava em alta, um indicador importante do funcionamento dos rins. Quando os rins deixam de filtrar o sangue corretamente, impurezas se acumulam no corpo. Em casos mais graves, o paciente precisa fazer hemodiálise, um tratamento em que uma máquina passa a filtrar o sangue. Nos últimos anos, o único rim de Jackson começou a perder força. Em 2015, ele recebeu o diagnóstico de doença renal crônica e iniciou um tratamento conservador com controle rigoroso da alimentação. E aí ele citou o seguinte, Isso foi segurando. A creatinina não subia mais e eu conseguia trabalhar. 3 anos depois, em 2018, ele ainda sofreu com um câncer no pâncreas. Passou por uma cirurgia, conseguiu se recuperar, mas a função do rim continuava a piorar. Em 2024, durante as gravações da nova versão da novela Renascer, pouca gente sabia que o ator se dividia entre o trabalho e sessões de hemodiálise. Foi então que veio a recomendação médica. O próximo passo seria um transplante de rim. Jackson entrou na lista do Sistema Nacional de Transplantes e também começou a buscar um doador compatível. Companheiros há 33 anos, aí ele descobriu que sua esposa, que fez os testes para ver se ela seria compatível,
E aí deu certo, ela é compatível biologicamente com ele, e no dia 22 de dezembro do ano passado, um dos rins de Cris foi transplantado para Jackson Antunes, e a cirurgia foi um sucesso. Agora o ator se recupera em casa. E aqui está mostrando mais detalhes sobre a matéria, né? A recuperação de Jackson virou motivo de celebração para o casal, que define o transplante como um recomeço. Uma nova vida construída a partir de um gesto de amor. Aí ele citou na entrevista ao Fantástico, né? Para Cris, o medo maior durante a doença era imaginar a vida sem um companheiro. E aí ela afirmou: meu maior medo é não estar perto dele. Afirmou. Tá aí. Legal que ele se recuperou, né? Passou por sérias doenças aí ao longo de sua vida. Hoje ele está com 65 anos de idade e continua na ativa. Esperamos pronta recuperação dele e que ele continue fazendo várias e várias novelas. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre a Record e o SBT, o embate do último domingo. A emissora dos Bispos estreou o Boom e, além disso, rolou a final do Campeonato Paulista, que decepcionou um pouco ali na audiência, né? Não conseguiu vencer o Fantástico, mas elevou os índices da emissora. O Tom Cavalcante agora está numa dobradinha na Record, né? Já que ele está apresentando o Acerte ou Caia e o Boom. O Boom, que foi primeiro ao ar, né, depois da série de filmes, conseguiu ficar em terceiro lugar, não venceu o Domingo Legal. Já o Acerte ou Caia conseguiu vencer a atração do SBT, até pela espera do jogo, né, entre Palmeiras e Novo Horizontino, que foi a final do Campeonato Paulista, né? E aí ele conseguiu certo êxito ali porque venceu o SBT com o Acerte ou Caia. De acordo com dados obtidos pelo Notícias da TV, o Acerte ou Caia marcou 6 pontos e ficou na vice-liderança. Esse é o melhor desempenho da atração em 6 meses, desde a média de 6,4 no dia 14 de setembro do ano passado. E você assiste o Acerte ou Caia? Acompanhou a estreia do Boom na Record? Comenta aqui embaixo para a gente conversar. São 2 programas bem divertidos, bem legais. E aí você está vendo a foto do Celso Portiolli, né, que ele dispensa comentários, né? O Domingo Legal faltou luz, né, ao vivo, e aí ele soube lidar super bem, com bom humor, e virou destaque em vários portais, viralizou na internet, né? Agora falando sobre a audiência do Palmeiras e Novo Horizontino, que a Record esperava mais. Também por conta de não ser um clássico, né, a final, porque geralmente é Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Santos e São Paulo, enfim. Se fosse um clássico, daria mais audiência e a Record venceria o Fantástico. Mas isso não aconteceu. O jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino marcou 13,3 de audiência, né? 13 pontos de audiência contra 16,3 da Globo, né, com o Fantástico. O mais curioso é que a final foi apenas o segundo jogo mais visto do campeonato, atrás do clássico entre Palmeiras e Corinthians no dia 8 de fevereiro, que marcou 16,2 pontos. A Record está se movimentando aí nos últimos anos, né, para manter a vice-liderança na audiência contra o SBT, até nos domingos, que era um horário ali, um dia bastante difícil para a emissora, que testou vários formatos, que tinha o Rodrigo Faro ali nos finais de semana, acabou que se desgastou a imagem dele, e aí ela apostou em novos formatos com o Tom Cavalcante, o que está dando certo, né? O Acerte ou Caia até está com um pouquinho de desgaste, né? Porque já foi bastante usado pelo canal, mas agora eles apostam com um Boom, que tiveram como convidados o Whindersson Nunes e Tirulipa. Então é isso. Se você gostou desse vídeo com um resumão aí das notícias da televisão, um formato diferente, né? Deixe o seu like, inscreva-se. Isso é muito importante para o nosso canal. Temos vídeos todo dia mostrando o que mais importante rola aí na televisão, famosos e muito mais, né? Eu gaguejei bem no final, mas tá tudo certo. Eu espero que você tenha gostado. Com o tempo a gente melhora mais e mais, né? Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!